finalizar a nossa matéria de ciências sobre alimentos, hoje a gente vai ver como é que a gente conserva, como é que a gente guarda esses alimentos, ok? Vamos estudar então? Bora! Pois bem, turminha, todo alimento, ele sofre o processo de decomposição, ou seja, ele estraga, é natural dele, tá? Né? Fungos e bactérias decompõem os alimentos. Porém, se a gente comer algum alimento em processo de decomposição, ou seja, estragado, a gente pode ocasionar no ser humano uma intoxicação alimentar. Provoca diarreia, vômito, febre, alergias, etc. Então, não é legal acontecer isso. Por essa razão, a gente vai começar a estudar como é que a gente conserva os alimentos para que eles durem mais, ou na geladeira, ou guardado dentro do armário, seja da forma que for. Nos produtos industrializados, as indústrias costumam colocar nele um aditivo químico chamado conservante, que vai prolongar a vida desse alimento, tá? A gente já estudou um pouquinho sobre os conservantes. Nos alimentos naturais, a gente precisa tomar bastante cuidado ao comprar e ao refrigerar, ou sei lá, a maneira mais legal, que a gente vai aprender várias delas, para conservar os alimentos. Uma curiosidade bem interessante é que antigamente, quando as pessoas não tinham geladeira, né, elas armazenavam seus alimentos de formas muito naturais. Ou colocavam no sol, ou colocavam para salgar, ou defumavam. A gente vai ver cada um desse processo, certo? E vai ver que a gente consegue ter uma vida bem saudável sem os produtos ultraprocessados e sem consumir o excesso de aditivos químicos. Bom, nós vamos começar pelo mais usado, né? Que é o resfriamento e congelamento. Quando a gente vai no mercado e compra os produtos, que são produtos que se decompõem rapidamente, a mamãe, né, coloca na geladeira ou no freezer, certo? Temperaturas amenas, assim, de ambiente, elas promovem, favorecem a multiplicação de micro-organismos, bactérias decompositoras, que vão estragar esse alimento mais rápido. Por isso, é importante guardar na geladeira. Temperaturas mais frias, como geladeiras, reduzem a multiplicação desses decompositores. Quando o alimento é congelado, com a temperatura muito baixa, ele praticamente impede a multiplicação desses micro-organismos, fazendo esse produto durar mais, ok? Então, além de conservar o alimento, né, para ele durar mais tempo, a gente evita que micro-organismos decomponham ou estraguem esse produto. Geralmente a gente faz isso com carnes, peixes, ovos, né, leite, embutidos em geral, que a gente precisa conservar ele dentro da geladeira. Bom, a segunda maneira de manter os alimentos mais saudáveis e bons para se alimentar é a fervura. Ferver o alimento mata todos os micro-organismos e micróbios que podem ter contido ali, né? Geralmente, um alimento cozido dura muito mais que os alimentos crus, certo? Uma outra técnica é uma técnica não tão conhecida, mas muito utilizada principalmente no leite e alguns tipos de suco de soja, que é a pasteurização. A pasteurização é uma técnica na qual a máquina faz a elevação da temperatura bem alta por algum tempo e de repente ela resfria bem rápido. Essa diferença brusca de temperatura ajuda a eliminar a maioria dos micro-organismos que estão presentes no alimento. Legal, né? Aqui nesse slide vocês podem ver que existem 3 tipos de pasteurização, tá? Essas duas técnicas que nós vamos falar aqui agora são técnicas muito antigas. As pessoas antigas que não tinham geladeira, por exemplo, usavam essas técnicas. A primeira é a defumação. O que ela faz? É uma técnica utilizada com a intenção de proteger os alimentos
Os antigos, né, protegiam os alimentos que eles caçavam, pescavam, para que ele durasse mais. Já que não tinha geladeira, como é que eu vou guardar a carne dessa caça? Pois bem, ele é um processo que a pessoa coloca o alimento exposto à fumaça e ao calor por algum tempo. Por isso que se chama defumação. Esse processo é utilizado ainda hoje para conservar toucinhos, bacon, presunto, algum tipo de linguiça e até alguns tipos de queijo, certo? Outra técnica é até a técnica do salgamento. Como o próprio nome já diz, é a técnica de salgar o alimento, né? Então eles colocam bastante sal no alimento e colocam ele para secar ao sol. É utilizado hoje em dia na carne de seca, aquela carne de sol, e em bacalhau e alguns tipos de peixe. Também tem uma técnica que, ao contrário do salgamento, é a adição de açúcar. A fruta tá lá na fruteira estragando. Daí a mãe pensa, vou fazer um doce, vou fazer uma geleia. Que é pegar essa fruta e cozinhar com muito açúcar. É uma maneira de aumentar a vida desse alimento, né? Que a gente pode comer, além dele estar aquecido, né? Foi fervido, ele ainda tem a adição de açúcar que também ajuda a eliminar os micro-organismos. Nessa adição de açúcar, existem várias técnicas em fazer geleia, doces, frutas cristalizadas. As frutas cristalizadas passam por um processo chamado desidratação. A fruta é molhadinha com açúcar e ela vai ao forno ou às vezes no sol para desidratar, para tirar todo o excesso de líquido que tem dentro dela. Né? Ou uma fruta em conserva, e até mesmo leite condensado. Legal, né? Bom, nós sabemos que os produtos que a gente compra no mercado, principalmente os ultraprocessados, que são enlatados, ou que vêm em embalagens plásticas, ou embalagens Tetra Paks, elas têm conservantes, né? Que é um aditivo químico que aumenta a durabilidade desse alimento, certo? Mesmo assim, nós precisamos sempre ter muito cuidado quando a gente vai comprar esse tipo de alimento. As latas não podem estar amassadas nem estufadas, com algum tipo de líquido saindo, espumando, vazando. Tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai comprar carne, por exemplo, ela tem que ter um carimbo de um órgão fiscalizador, que vai te garantir que aquela carne ela é saudável, que ela tá fresca. A mesma coisa com peixes e outros tipos de carnes, ok? Aqui nós temos também uma dica do gelo, né? Quando vai comprar gelo, tem que ver se esse gelo foi feito com uma água tratada, fervida, né? Já pensou uma água cheia de cloro? Não vai ficar legal. Outra coisa, dica bastante importante é em relação às frutas, verduras e legumes. Quando a gente comprar as frutas, tem que observar se o caule está bem verdinho, se a fruta está bem brilhante, né? E quando chegar em casa, lavar bem as frutas, principalmente as que a gente sabe que talvez tenha sido exposta a algum tipo de agrotóxico, para que não cause nenhum problema de saúde, certo? Tomando esses cuidados, nós vamos ter uma alimentação bem boa e saudável, certo? Espero que vocês tenham gostado de estudar sobre os alimentos e tenham aprendido a como se alimentar melhor e a cuidar e conservar dos alimentos da nossa casa. Um abraço e até a próxima! E não se esqueça de fazer as leituras das páginas 401 até 404. O exercício número 1 não é para fazer. Façam o exercício 2, 3, 4, 5, 6. Com bastante atenção e capricho. Beijos!